preparando para pregar essa palavra, mas enfim, tinha até preparado em Coríntios, mas quando eu vim aqui para frente da igreja, a atmosfera e a presença doce e amável do Espírito Santo, o Senhor me conduziu a ir para os Salmos. Coincidentemente também, na faculdade nós fizemos uma apresentação, um trabalho, um livro que fala a respeito de algumas passagens bíblicas, e eu gostaria de compartilhar este salmo que faz parte desse livro. Se você puder adquirir, também é uma bênção, um livro pequeno, chama Psiquiatria de Deus. Calma, não é para doido não, é para os crentes, amém? Glória a Deus. E depois tem a oportunidade de comprar esse livro, que é muito bom. Todos acharam o Salmo de número 23? Diz assim os Salmos: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Este salmo foi o próprio Davi que o escreveu, é o autor deste salmo. O livro de Salmos, ele é composto por alguns autores, não só de Davi, mas existem outros autores também, pelo menos mais 2 ou 3 aí, se não me falha a memória. Mas o que me chama a atenção a respeito de Davi, a intimidade que ele tinha e a propriedade que ele tinha para escrever estes salmos. A experiência, a vivência que ele tinha com o Senhor no seu dia a dia para estar escrevendo salmos como este. A bem da verdade, existem alguns salmos também que é de lamentação, salmos de tristeza, salmos de louvor, salmos de alegria. Então a gente consegue ver nos autores do livro de Salmos algumas situações que eles enfrentaram na sua vida, no seu dia a dia. Quando nos deparamos com o Salmo 23, ele já começa declarando o seguinte: que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar para ele. Que o Senhor, unicamente o Senhor, seria suficiente para que nada faltasse para ele. Quando nós lemos a palavra do Senhor, muitas vezes lemos e não observamos o conteúdo da palavra. Apenas lemos os salmos, apenas declaramos algo sobre os salmos, mas nós não praticamos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu me lembro da minha mãe, ela ainda é viva, graças a Deus, aleluia. Mas quando ela começou na fé cristã, na fé protestante, ela começou na Igreja Universal. E sempre falam do Salmo 91, que é um salmo de guerra, é um salmo de batalha. E é um salmo bem legal também, muito forte, bacana de se ler, e fala também de algumas situações. Mas para ela, bastava simplesmente abrir o livro de Salmos, colocar no capítulo 91 ali, e como era um salmo de guerra, ela abria a Bíblia e colocava em cima da estante, como se fosse um amuleto, como se só estar no Salmo 91 já estaria tudo resolvido dentro de casa. As brigas, as guerras, as situações haveriam de ser resolvidas. Mas não é assim que funciona a palavra do Senhor. Quando você vai ler a palavra do Senhor, não seja só leitura, mas tente compreender aquilo que está escrito. Nesse livro que nós lemos, a Cláudia está aqui também, está na minha sala, lá na faculdade, ela vai lembrar disso. Se eu estiver equivocado, você me corrija, Cláudia. Mas, nesse autor desse livro, ele cita algumas passagens do Salmo 23, as bem-aventuranças, fala dos 10 mandamentos.
e fala do... Esqueci a quarta. É a bem-aventurança, 10 mandamentos, Salmo 23, e tem mais uma passagem que ele compartilha. Mas ele diz o seguinte, que se nós só lermos, não basta, não é o bastante. A Bíblia ela é muito rica no seu conteúdo, na sua história. Ela é muito rica no seu testemunho, o testemunho de tantas pessoas que passaram por ela, que estão escritas aqui, são citadas na Bíblia. Mas quando nós lemos, nós não podemos só recitar. Temos que tomar posse daquilo que nós estamos lendo e declarar a respeito daquilo que nós estamos lendo. E esse autor desse livro, ele dá um testemunho, é um pastor de Atlanta, e ele diz o seguinte, ele tinha um amigo, e esse amigo, uma pessoa muito dedicada, inteligente, e ao passar do tempo da vida dele, ele começa a crescer dentro de uma empresa, ele chega a um cargo de diretoria. E quando você assume um cargo de destaque dentro da empresa, ou de muita importância como um diretor, tende-se a pessoa ter ataque de nervos, tende a pessoa ficar preocupada com muitas coisas e acaba afetando a pessoa não só na quantidade de trabalho, mas afeta nas suas características também. E ele foi parar num psiquiatra, num psicanalista. E o psiquiatra, ele diz o seguinte: olha, os remédios que eu posso te receitar são esses, mas o seu problema é que tem que procurar um pastor. Ele vai procurar esse pastor que era amigo dele. E na hora da procura, ele começa a falar dos seus problemas, das suas situações. E o pastor diz para ele, é o seguinte, você vai pegar o Salmo 23, vai ler o Salmo 23 5 vezes ao dia, durante 7 dias. Campanha do Salmo 23, vai fazer na sua casa. E ele diz, isso vai resolver o meu problema? Ele fala, vai resolver o seu problema. E ele começa então, ele diz assim, eu vou então, quando eu acordar, eu já vou ler as 5 vezes que já vai resolver o meu problema. Se eu ler o Salmo 5 vezes logo que eu acordar, vai resolver o meu problema? O autor do livro diz assim, não. Se o médico te passa um remédio, e ele diz que cada 6 horas, ou cada 8 horas, ou 12 horas, você tem que tomar, você vai tomar a caixa inteira, logo no começo do tratamento, ele disse não, assim também é a palavra. Comece a ler o Salmo 23 do jeito que eu estou falando. E ele começa então a ler o Salmo 23. E quando todas as 5 vezes do dia, ele dizia, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. Você imagina esse homem lendo esta passagem, começando a prestar atenção naquilo que ele estava declarando. E ele estava dizendo, diante ao mundo físico e ao espiritual, que para ele, o Deus dele, o Senhor dele, era o pastor dele, e ele não teria falta de nada. Talvez você não esteja entendendo, mas você vai entender. Nem que eu repita 5 vezes a ministração hoje. Amanhã você volta e... Porque a palavra, ela tem que fazer efeito em nós. Não basta só ler a Bíblia. O pastor mandou eu ler, mas e aí? Lá no 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ué, a quem temerei? Se Ele é o meu Senhor e a minha luz, eu não tenho que temer a nada. Se Ele é comigo, eu não posso ter medo de nada. Por quê? Porque Deus, Ele é comigo. Se Deus é comigo, Ele é muito maior que o que está no mundo. Opa, peraí, então, diabo, em nome de Jesus, você pode dar fora, porque eu não quero nada contigo. E se Ele diz que Ele é o meu Senhor, e nada me faltará, vira teu irmão e diga isso. Fala, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Nem para você. Se o Senhor é o teu pastor, não vai te faltar. Se Ele é o meu pastor, está pronto, está resolvido, não vai me faltar nada. Aleluia. No versículo seguinte, deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Na cabeça desse diretor, não estava em verdes pastos e não estava com a sua cabeça tranquila. Por quê? Porque ele ainda não havia entregado o seu caminho ao Senhor. Por quê? Porque ainda não estava com a sua confiança no Senhor. Por pior que fosse, por mais tarefa que houvesse,
no seu trabalho, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Por pior que seja a situação que você esteja enfrentando nesta manhã, eu quero declarar uma palavra de vitória na sua vida. Deus continua sendo Deus. Ele é suficiente e capaz de resolver todos os seus problemas. Pode crer que Ele faz. Versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, refrigera minha alma. Eu estou vivendo um tempo de tribulação. Eu estou vivendo um tempo de perseguição. Senhor, está difícil, a minha casa está difícil, o meu trabalho está difícil. Senhor, me dá tranquilidade no meu coração. Refrigera, Senhor, a minha alma. Você sabe qual é a função do radiador no carro? Os homens sabem, né? Algumas mulheres também, claro. O carro, ele tem o motor do carro, ele é composto por muitas peças, muitos aparelhos, né? Toda a sua complexidade, mas cada um tem a sua função. Para o motor funcionar, ele precisa do combustível. E o combustível, ele queima. E por ele queimar, ele aquece. Então precisa de um refrigerar. Tem que refrigerar. Você não refrigera no motor, precisa refrigerar o motor para que ele não venha travar e derreter as peças que estão lá dentro. É assim, não é, Davi? Muito bem. E o óleo é o lubrificante. Mas muito bem. Para que ele não se aqueça acima daquilo que ele pode suportar, existe um tal de um radiador. Que a água que passa dentro do negócio quadrado, parece uma colmeia de abelha, e a água passa por ali, vai dentro do motor, volta quente, passa no radiador, refrigera, volta. Então ele faz um círculo ali, um círculo para refrigerar o motor. Essa é a função do radiador. A palavra de Deus é o nosso radiador. Ai, pastor, que comparação. Se você ter os teus caminhos do Senhor e declarar, Senhor, refrigera minha alma, vai vir um refrigério do Senhor sobre a tua vida. E essa cabeça quente vai esfriar. Fala para o teu irmão assim: você é cabeça quente? Vou tacar um balde de água fria no seu hoje. Refrigera, Senhor, minha alma. Senhor, Senhor, me pega no teu colo. Senhor, eu preciso do teu carinho. Senhor, eu dependo de ti, Pai. Eu não posso fazer nada sem a tua direção. Senhor, me refrigera. Senhor, me dá paciência. Senhor, muda o meu jeito de pensar. Senhor, muda o meu jeito de agir. Pai, o que está errado em mim, Senhor, refrigera, me conserta. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Não é que Deus vai colocar os seus perseguidores numa mesa, tudo amarrado, com aquela cara feia, e você vai, come, não é nada disso. Mas a honra de Deus virá sobre a tua vida, perante os teus adversários. A mesa do Senhor é honra. Mesa significa a honra de Deus. Quando Deus preparar uma mesa perante os teus inimigos, os teus adversários, significa que Deus vai trazer a honra sobre a tua vida e vai justificar, vai exaltar você no meio dos teus familiares, e eles verão quem é o Deus da mesa. Aleluia. Eles vão ver quem é o Deus que mudou a tua história. É dessa maneira que Deus faz. Deus não vai trazer o castigo, Deus não vai trazer a justiça, Deus não vai fazer essas coisas, a não ser que Ele queira. Mas quando Deus fala que vai preparar uma mesa, é que a honra de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia. Deus vai preparar. Davi, ele teve todos esses trancos e barrancos na vida dele, mas chegou a ser um rei, chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendia o que era ter intimidade com Deus. Senhor, prepara-me uma mesa. Senhor, prepara-me uma mesa. Senhor, diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo é trazer autoridade, é trazer esperança, é trazer intrepidez. A unção de Deus sobre a nossa cabeça significa autoridade. Quando Davi fala isso ao Senhor, Deus dá sobre ele uma grande autoridade. Senhor, unge a minha cabeça, me dê autoridade, me dê sabedoria.
Senhor, me conduza. O meu cálice transborda. Senhor, que venha transbordar as tuas bênçãos, a tua unção, a tua presença sobre a minha vida. Oh, aleluia. Cálice é festa, cálice é comemoração. Aleluia. Descansa no Senhor. Refrigera a alma. Tenha paciência. Aleluia. Versículo 6: certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só para mim, eu também tenho que praticar isso na vida dos outros. Eu não posso pedir só misericórdia, eu também tenho que ter misericórdia na vida do outro. Tem uma palavra, uma passagem que diz que o Senhor foi pedir perdão de uma dívida. E ele chega no rei e diz: Senhor, perdoa minha dívida, tal. E ele perdoa. Só que quando ele chega em casa, o servo também devia para ele. E da mesma maneira ele foi pedir misericórdia. E ele disse: não, você tem que me pagar. Ou você me paga, ou você me paga. Mas que acha? A misericórdia não funciona só de uma mão. Não é só de uma via. A misericórdia é para mim e para você. É para eu e para você. Ela vem e eu também tenho que ter com o outro. Amém? Amém. 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 Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vou ter misericórdia todos os dias da minha vida. Vou olhar com os olhos de misericórdia. Vou olhar com os olhos de perdão. Vou olhar com os olhos de esperança. Vou olhar com os olhos como Cristo olhou a igreja, irmão. Teve ou não teve misericórdia de nós? Teve. E tem tido. Aleluia. E vai ter até a consumação dos séculos. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O habitar da casa do Senhor não significa que você vai morar dentro da igreja. Eu, se eu pudesse, eu moraria, mas não é assim que funciona. Mas o habitar é nunca sair da presença de Deus. Nunca se desviar dos caminhos do Senhor. É estar firme, é praticar a palavra, é crer nas promessas, é crer que Ele pode mudar, é crer que Ele pode fazer. Por longos dias, intermináveis, não desistir. Eu vim na igreja, eu não sei, não aconteceu, eu não volto mais. É assim que Deus faz? Você acha que Deus vai entregar algo para você? Você acha que Deus vai entregar alguma coisa para mim se eu fizer isso? Na primeira tentativa desistir? Jamais. Continue tentando. Também há uma história na Bíblia a respeito de uma viúva, que ela vai até o juiz e ela dizia: Senhor, julga minha causa. E ele: sai daqui, mulher. No outro dia: Senhor, julga minha causa. Ele dizia: sai daqui, mulher. No outro dia ela chegava: Senhor, julga minha causa. Ele falou: olha, para que essa mulher não me enche mais, eu vou julgar logo, já zero essa situação, ela vai para casa e eu fico sossegado. Não vou dizer que Deus é um juiz iníquo, mas Deus, aleluia, não é também que você vai ficar insistindo. Tem coisas que Deus não vai liberar para nós, porque se Ele liberar logo de cara, a gente não volta mais. Sabia? Quando Deus libera as coisas fora do tempo, Ele nunca vai liberar, Ele não faz isso, mas se Ele fizesse, nós iríamos desistir logo na primeira. Por quê? Porque, recebi minha bênção, agora eu vou embora. Só volto quando faltar de novo. Não é assim que Deus faz. Quer ter uma constância na sua vida? Quer ter uma vida plena na presença do Senhor? Fica firme. Permaneça. Crie raiz para Deus continuar a obra sobre a tua vida. Tem homens e mulheres aqui que Deus está falando que eu tenho algo particular contigo. Eu tenho uma obra para entregar nas tuas mãos. Eu tenho algo a você fazer dentro da casa, da minha casa. Diz o Senhor nesta manhã: tem algo separado para você, só para você. Não é para mim nem para os pastores. Deus está falando com pessoas aqui que estavam fracas na fé. Deus está dizendo para você firmar os teus passos. Não tira o pé da igreja. Não saia da presença de Deus. Não troca o teu Deus por um prato de lentilha, azedo ainda. Não troca o teu Deus
por algo que é passageiro, algo que não vai edificar a sua fé, algo que não vai te completar. Permaneça para você ver a obra acontecer.